você abrisse a sua Bíblia para o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 24 até o verso 29. Diz assim o Evangelho. Eu queria falar hoje sobre Jesus, o firme fundamento. E esse texto, Jesus, ele conclui o Sermão da Montanha dizendo: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E o texto encerra dizendo: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, diz Mateus, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem autoridade e não como os escribas. Que o Espírito Santo esclareça no nosso coração essa palavra. Amém, meus irmãos? Nós estamos diante de um texto onde Jesus ele apresenta um conjunto de uma fórmula de ensinamento que foi chamado pelos estudiosos como o Sermão da Montanha. E esse texto começa no capítulo 5, segue ao 6 e encerra no capítulo 7, que é exatamente onde Jesus ele fala que a partir do momento que aquele grupo de pessoas ouviu os ensinamentos de Jesus, se eles colocassem aquele ensinamento em prática, a vida deles seria fundamentada. A minha proposta, então, no nosso sermão de hoje, é despertar no seu coração duas coisas importantes que nós podemos ver nesse texto e trazer o nosso entendimento a o ensinamento de Jesus, não pormenorizado, de acordo com o ensinamento que ele fez, com aquela doutrina, todos aqueles textos, com a exposição de todos aqueles ensinamentos. Jesus, na verdade, quando ele desceu do céu para vir implantar na terra o reino celestial aqui nessa terra, ele teve que abrir mão do seu reino celestial, sair do céu. E para que ele pudesse estar fazendo isso, só havia um meio de alcançar o coração do homem, através da pregação, através da mensagem das boas novas de salvação, que é a novidade que os evangelistas apresentam nos 4 evangelhos. O Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas apresentam as boas novas de salvação. O Evangelho é contado por 4 homens. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é a grande novidade de que Deus vem de encontro ao homem para salvá-lo. Então nós estamos aqui diante do Filho de Deus, que nasceu, que cresceu, que sentiu dores como nós sentimos, que passou por perseguição como nós passamos no nosso dia a dia, que foi condenado, foi para a cruz, morreu na cruz, satisfazendo a justiça de Deus, que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida de Jesus, então, ela está sendo apresentada por Mateus. Mateus está contando os primeiros passos de Jesus na face da terra. Depois do batismo, ele foi tentado pelo diabo, e aí Jesus segue chamando os apóstolos, os discípulos, 12 homens, que haveria de ficar 3 anos com ele. E durante aqueles 3 anos, eles teriam um ensinamento muito prático, não era só teoria. Eles tinham que deixar tudo que eles estavam fazendo para quê? Para conhecer de Jesus, não a teoria, mas a prática do que era o reino celestial. E Jesus então estava diante de uma
um grande desafio primeiro para ele. Tornar-se homem, viver nessa carne humana como nós, mas com uma diferença. A Bíblia fala que Jesus não pecou. A única diferença que ele tinha de nós é que ele era santo. Mas ele não era santo só porque ele era Deus. Ele era santo na condição de homem. E nessa condição de homem, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve isso aos Filipenses, que nós temos que ter no nosso coração o mesmo que teve Cristo Jesus, pois ele subsistiu em forma de Deus. Ele não usou como usurpação tomar o lugar de Deus estando na pele humana. Antes ele se esvaziou da deidade. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Ele não ficava transformando, uma hora queria ser homem, outra hora queria ser Deus. Não. Jesus ele era a mesma essência, mas enquanto ele estava aqui, ele falou: eu quero ser homem, eu preciso ser só homem. E aí, meus irmãos, nós temos então as condições de ter, por exemplo, um desafio como esse. Jesus chegar para os apóstolos, começando a caminhada aqui na terra, e ele começar, por exemplo, falando: bem-aventurado os humildes de espírito, bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurado os que choram. Aí a gente fala assim: mas por que Deus, logo no início da caminhada de Jesus aqui, coloca diante deles um desafio tão grande de falar que eles têm que ser o pior das pessoas aqui na terra, escolher? Quando ele fala assim: você tem que ser humilde de espírito. Jesus está falando: ó, você não pode querer ser grande aqui na terra. Quando ele fala assim: você é bem-aventurado aqueles que choram, significa que eles iam sofrer. Mas Jesus, quando nasceu aqui na terra, já nasceu com o objetivo de quê? Morrer pelo homem. Mas não era uma morte qualquer, era a morte de cruz. Então, quando ele começa a fazer o ensinamento, fala assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Se vocês morrerem, forem injuriados e perseguirem vocês, disserem todo mal contra vocês, não tenham medo, porque o galardão de vocês é muito maior do que essa vida terrena. Quando as pessoas perseguirem você, quando mentirem contra você, quando fizerem mal contra você, dê graças a Deus. Dá a impressão que Jesus estava querendo buscar um grupo de masoquistas aqui, que gosta de sofrer, mas não era isso não. Jesus estava falando de uma vida de fé, uma vida. A implantação da mensagem, ela só teria um sentido, se ela fosse aplicada como o ensinamento no coração das pessoas. E isso seria como se uma pessoa construísse uma casa. Ou seja, Jesus estava lançando o fundamento. O que é o fundamento? O fundamento é a base do início de uma caminhada. Então Jesus, quando ele chamou os apóstolos, ele não deixou ninguém enganar. Tanto é que por várias vezes Jesus chegou e falou assim: ó, vocês estão achando difícil o meu ensinamento? Se vocês estiverem achando muito complicado, a porta que vocês entrarem é a mesma que eles podem sair. Aí eles reuniam, olhavam um para o outro, pensavam. Aí um dia aconteceu isso: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Meus irmãos, aquela palavra, aquele ensinamento de Jesus ia entrando no coração daqueles homens, ia transformando a vida deles, encorajando a vida deles, ia fazendo com que eles fossem envolvidos no reino de Deus como Jesus estava. Porque Jesus, quando ele saiu da presença do Pai para estar conosco, ele sabia que não seria uma tarefa fácil, seria uma tarefa difícil. Então, quando Jesus convocou os seus discípulos, ele também disse: olha, a tarefa que eu tenho para vocês não é muito simples, é muito difícil, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês vão conseguir. Agora, só tem um segredo. Aí, meus irmãos, eu gostaria de então de colocar essa palavra da seguinte maneira. O texto ele apresenta Jesus começando o seu ministério terreno, convocando e desafiando homens para uma edificação de uma instituição que seria a instituição que venceria
todos os embates desse mundo, dessa vida. Nada poderia vencer, nada poderia derrubar essa instituição. Essa instituição chamava-se igreja. A igreja do Senhor Jesus na face da terra, ela nunca vai ser derrotada aqui na terra. As portas do inferno vão se levantar contra ela, mas ela não vai ser derrotada. Então, quando Jesus chama esses 12 homens, ele coloca no coração deles o ensinamento para que, através da prática do dia a dia, eles pudessem ser mais do que vencedor. E eu queria, então, dizer que quando Jesus ele traz esse desafio, ele traz pelo menos duas coisas fundamentais que nós precisamos entender como uma construção da nossa vida cristã. A primeira delas, que Jesus fala muito bem aqui, é o ensinamento, é a fé naquilo que ele estava falando. Então nós poderíamos fazer um filtro quando nós estivermos pensando: a minha fé, ela está fundamentada na palavra? Se a minha fé estiver fundamentada na palavra, eu não preciso ter medo de nada. A palavra de Jesus, meu irmão, minha irmã, ela transmite para nós, ao mesmo tempo que ela transmite um desafio, ela transmite uma coisa mística chamada fé. A fé é a capacidade que nós temos de entender de que tudo que Deus prometeu através de Jesus Cristo, que era a palavra encarnada, ela vai se cumprir. A resposta seria a prática. Jesus, na verdade, quando ele fala assim, lá no finalzinho do início do seu ensinamento, ele fala assim: se vocês entenderam o que eu vos falei, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão lançado fora, ser pisado pelos homens. No verso 14, capítulo 5, verso 14, ele fala assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo de um balaio, mas no velador, e alumia todos que encontram na casa. Aí ele encerra no verso 16, dizendo assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A fé, ela nos leva ao segundo ponto, que é a prática. Porque a partir do momento que nós entendemos qual é o projeto de Deus para a nossa vida, meu irmão, minha irmã, nós passamos a viver aquilo ali como uma filosofia de vida. E era exatamente o segundo ponto que Jesus ele fala aqui, que é onde ele trata com mais propriedade desse texto que nós lemos. A prática do dia a dia, ela está acima de tudo. Ou seja, o ensinamento de Jesus, quando Jesus fala no capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, ele pega tudo que Moisés tinha ensinado, porque ele era o seguidor de Moisés. Se você dissesse que Jesus não era o seguidor de Moisés, você está enganado. Jesus ele obedeceu tudo que Moisés disse, mas ele obedeceu no Espírito, coisa que os escribas e fariseus não faziam no Espírito, eles faziam na carne. Por isso que quando ele encerra o seu sermão, as pessoas dizem aqui, o evangelista Mateus, ele comenta assim, quando ele acabou de proferir as palavras, estavam as multidões boquiabertas, maravilhadas. Aqui seria como se fosse assim, eles estavam admirados daquela inteligência daquele homem, e dizendo: este ensina como quem tem autoridade, não como os escribas. Os escribas eram as pessoas celosas, que estavam ali com a palavra de Deus na mão, escrita, e ele lia e interpretava para as pessoas. Só que as pessoas iam para casa pensando que aquela lei, ela era como se fosse uma carga. E Jesus, quando ele se apresenta para os apóstolos, ele não coloca isso como carga, ele coloca como uma proposta de vida. Ele coloca como uma opção que seria melhor, libertadora. E ele mesmo diz: conhecereis a minha verdade que eu estou explicando, e a verdade vos libertará, ele dizia. Então os
ensinamento de Jesus era libertador. Por quê? Porque as pessoas entendiam e praticavam em seguida. E é o que ele fala. A fé, meus irmãos, ela sem a obra, ela não tem sentido. É isso que nós aprendemos no versículo 16 que nós lemos aqui, né? Ele fala assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. A teoria, ela leva à prática. Cristianismo sem vida é religiosidade. Nós temos que entender que quando Jesus chegou aqui nessa terra para pregar o reino de Deus, a religião estava enferrujada. Estava enferrujada por quê? Porque aqueles que zelavam pela religião, pela religiosidade, eles estavam totalmente despreparados até para receber Jesus. Porque quando Jesus chega ensinando, por exemplo, ele repreende aquelas pessoas. Porque ele usa a teoria e ele fala assim: vocês estão fazendo tudo errado. E aqui no texto mesmo fala assim: Moisés disse o quê? Ame aquele que te ama e odeia aquele que te odeia. Eu, porém, te digo: ame aquele que te odeia. O ensinamento de Jesus era superior. Ele falava assim: você acha que o fato do adultério é a pessoa ir para a cama com uma senhora, ou uma mulher ir para a cama com um senhor? Eu, porém, vos digo: aquele que levantar o pensamento em relação a outra pessoa, ele já adulterou com ela. Olha que ensinamento pesado. A gente fala assim: Jesus então veio trazer mais dificuldade? Não, ele veio trazer a oportunidade da pessoa entender que a religiosidade sem a prática do cristianismo verdadeiro, ela passa a ser uma máquina enferrujada, e ela estava enferrujada. Quando Jesus chega, ele denuncia essa religião. Então, meus irmãos, segunda colocação que está nesse texto é que a vida prática ela está acima de tudo. Quando ele fala assim que aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Uma casa edificada sobre uma rocha era uma casa fundamentada. Porque vai acontecer de vir os rios, vir os ventos, vem enxurrada, vem a tempestade, mas aquela casa tem que permanecer firme. E a vida cristã, ela é uma construção, na verdade. E nós precisamos ter bases da nossa fé. A nossa fé tem que estar embasada. Quando a gente fala assim: tem base bíblica porque você está dizendo, aí você tem que mostrar o texto. Digamos que alguém pergunte a razão da fé do Juan. Juan, você crê em Jesus Cristo, que Jesus nasceu? Como é que é esse negócio? Jesus nasceu de uma virgem, mas ele foi engravidado. João vai ter que ter fundamento bíblico para explicar para a pessoa. Não, Maria era casada com José, mas ela não tinha relação. Mas como é que você mostra isso? Juan tem que saber onde está na Bíblia. Aí você vai lá adorar um Deus que é morto. Alguém pode falar com a Lídia. A Lídia fala: mas como? Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Mas onde está escrito isso na Bíblia? A Lídia tem que saber. Então, meus irmãos, tudo que nós cremos, nós temos que ter base na palavra de Deus. Está escrito na Bíblia? Está. Então eu creio. Não está escrito na Bíblia? Então eu não creio. A nossa fé tem que estar fundamentada na palavra, porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Os discípulos sabiam disso. Eles estavam com Jesus e muitas vezes eram questionados. Aqui no texto mesmo, alguns chegam e falam: Senhor, nos ensina a orar. E ele ensina, Jesus faz uma oração. Ele coloca a oração do Pai Nosso como uma oração modelo para a gente estar aprendendo a falar com o nosso Pai. Porque todo mundo falava, fazia oração, fazia falas bonitas, né? Às vezes no meio das praças. Os fariseus eram mestres nisso. Chegavam no meio das ruas e ficava recitando textos sagrados, né? E falando, fazendo aquelas orações longas e bonitas. Os discípulos de Jesus ficaram incomodados: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus ensina eles. Não, você vai falar: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, ele vai colocar um modelo, que é uma forma da gente seguir, para a gente falar com o nosso Pai Celestial. Por quê? Porque ele está acessível a nós. Então, nessa
irmãos, Jesus está colocando aqui que há uma necessidade de nós levarmos para a nossa vida do dia a dia a prática. Por quê? Porque sem obras, ou seja, a prática, não tem cristianismo autêntico. O apóstolo Tiago fala sobre isso na sua epístola, se você puder abrir. Tiago capítulo 2, os versículos 14, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvar? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: vá em paz, meus irmãos, e aquecei do seu frio e fartai-vos, sem contudo não dá o que é necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aí ele diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, meus irmãos, olha só que palavra. Tiago, Lutero, quando leu essa carta de Tiago, ele falou assim: puxa vida, a minha fé, ela, para ser robusta, ela tem que ter prática. Não é a nossa obra que leva à fé, mas é a fé que leva à obra. É isso que Paulo ensina para ti, lá na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8 até o verso 10, quando a gente lê a carta de Paulo a Timóteo, a Efésios, desculpe, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 2, versículo 8 a 10: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele repete dizendo: não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A base da fé de Paulo era Cristo. Quando a base da fé de Tiago era Cristo também. Por quê? Porque esses homens, eles entendiam o seguinte: fora de Cristo não tem boa obra. Porque toda boa obra que fizer fora de Cristo, ela está sendo penitência. Agora, cristianismo sem obra não tem, meus irmãos, é furado. Sabe por quê? Olha só o que ele diz aqui, ó. Pois somos feitura dele, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as suas obras, as quais Deus de antemão, muito antes, lá antes da criação do mundo, Deus já pensava e tinha preparado as boas obras para nós fazermos ela. Então, meus irmãos, o que nós podemos entender aqui, nesses versos que nós lemos aqui, que a fé de Paulo era baseada nesses ensinamentos que Jesus estava cristalizando aqui nos apóstolos. Para todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e não pratica, vai ser como uma pessoa insensata, que vai edificar a sua vida, a sua casa sobre a areia. E a areia não tem firmeza de nada. Quando vem um vento, vai derrubar. Se vir uma enxurrada, vai derrubar. Por quê? Porque não tem fundamento. Todo cristão, meus irmãos, é chamado às boas obras, conforme nós lemos. Percebe-se por que Abraão foi chamado amigo de Deus. Lá no texto que nós lemos de Tiago, no capítulo 2, se você seguir ali para frente, você vai ver, eu parei no versículo 18, ele fala assim: mas alguém te dirá, tu tens a fé e eu tenho a obra, então vamos juntar nós dois, você entra com a fé, eu entro com a obra e vai ser tudo beleza. Aí o verso 19 fala: crês tu que Deus é um só? Até os demônios creem, até o diabo crê que Deus é um só. Qual a diferença entre o diabo, os demônios e nós que servimos a Deus? A diferença é que eles creem e não praticam, e nós cremos e praticamos. A diferença está na prática. Eles creem, mas eles não obedecem. E nós, se nós cremos, nós temos que fazer o quê? Levar-nos à obediência. É isso que Jesus estava tentando falar para nós. Aí ele vai mostrar o caso lá do Antigo Testamento. Queres, pois, verso 20, queres, pois, ficar certo o homem sensato de que a fé sem obras é inoperante. Aí ele cita dois casos. O caso de Raabe e de Abraão. Ele fala assim: não foi por obras que Abraão, o pai, o nosso pai da fé, foi justificado quando
para o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura pela qual diz: ora, Abraão creu, e isto lhe foi imputado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Aí ele vai entrar outro exemplo. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Aí ele encerra dizendo: porque assim como o corpo sem o espírito, ou alma, o ar, sem a respiração é morto, assim também a fé sem obra é morta. Meus irmãos, nós podemos olhar para esse texto e a gente aprender que, por exemplo, todo cristão é chamado a ter a vida de fé e a vida de prática. A diferença que fez Raabe, quando ela recebeu os emissários, enviados os espias, que Moisés tinha enviado para olhar a terra de Canaã, se a terra era boa, se tinha ali frutos bons, se a terra era abençoada mesmo, como Deus tinha falado. Os emissários chegam, eles iam ser pegos, iam ser mortos os 12. Mas diz a Bíblia que Raabe escondeu aqueles espias. Escondeu por quê? Porque ela sabia que aqueles judeus que estavam saindo do Egito, de 400 anos, cerca de 430 anos, eles já estavam vivendo, porque eles já estavam rodando, praticamente chegando na terra. Vamos imaginar 430 anos que aquele povo estava saindo daquela terra do cativeiro, e eles tinham passado pelo Mar Vermelho, através do milagre. Eles tinham matado todos os primogênitos do Egito, tinham morrido. Todas as 10 pragas, ela sabia daquelas 10 pragas, ela tinha informação, porque ela era prostituta afinada, uma mulher rica. Ela vivia num lugar assim, atendendo pessoas de boa fama, pessoas ricas que chegavam na cidade. Então ela era uma mulher que ela tinha muita informação. Diz a Bíblia que quando ela ouviu falar que eram os espias israelitas que estavam junto dela, ela falou assim: bom, é mais fácil eu unir a eles, porque eu vou morrer, porque eles vão matar toda a nossa cidade. Já mataram todos, venceram todos os obstáculos, porque com esse povo ninguém pode. É o povo judeu, o povo de Abraão. Ela lembrou de Abraão, o povo de Isaque, o povo de Jacó. Então o que acontece? A Bíblia diz que ela falou assim: olha, eu vou ajudar vocês, mas vocês vão fazer uma promessa. Quando vocês chegarem aqui, matar o nosso rei, tomar nossa cidade, destruir nossas muralhas, porque eu trabalho em cima dessa muralha. O prostíbulo dela era em cima da muralha. A muralha era a muralha de 7 metros de largura. Dava para passar 2 carros aparelhados em cima da muralha de Jericó. Diz a Bíblia que os emissários falaram assim: salva a gente, Raabe, que eu prometo, eu estou te fazendo um compromisso com você, que quando nós chegarmos aqui e derrotarmos o seu povo e matar o rei e tomar essa cidade, você vai ser livre, você vai ser salvo. A Bíblia diz que ela desceu uma corda escarlate, vermelha, de cima da janela da sua casa, e ela escondeu os espias de Deus. A Bíblia diz que o rei procurou, igual que procura uma agulha no paiol, e não encontrou. Sabe por quê? Porque ela praticou uma coisa que ela passou a acreditar. E a Bíblia diz que quando os israelitas chegaram lá para destruir a cidade de Jerusalém, de Jericó, ela e a família dela foi salva. E depois ela se casa e ela entra na geração de Jesus. Ela casa com Salmão e ela passa a ser uma matriarca de Jesus Cristo. Ela entra na ordem da genealogia de Jesus Cristo, está em Mateus. Mateus mesmo narra isso. O que fez diferença na vida de Raabe, meus irmãos? A obra. Ela tinha fé e o que ela fez? Ela atuou. E Abraão? A Bíblia diz que Abraão hoje para nós é o pai da fé, mas ele não é só o nosso pai do cristianismo. Abraão é pai dos judeus, é pai dos muçulmanos e é pai do cristianismo. Ele tem 3 religiões oriundas da vida de Abraão. Uma veio da geração de Agar, gerou Ismael, e veio dos ismaelitas, que é o mundo árabe. Outra veio de Sara,
que gerou o filho dele chamado Isaac, que veio o povo de Israel. E o outro, meus irmãos, veio de Maria. Foi de Maria que veio o nascimento do Redentor, do Salvador da humanidade, desse Jesus que estava ali doutrinando aquelas pessoas naquele dia. Então esse cristianismo, meus irmãos, ele passa a ter uma importância tão importante na vida daqueles homens, daqueles 12 homens que Jesus estava doutrinando aqui. E a Bíblia diz que quando chega no capítulo 16 desse mesmo livro, se você puder avançar um pouquinho, capítulo 16 de Mateus, ele fala assim: indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: agora, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, e ainda outros estão falando que o Senhor é Elias, e outros ainda comentam que o Senhor é Jeremias ou qualquer dos profetas. Tá, o povo está dizendo isso. Verso 15 fala assim: mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? O verso 16, respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, Jesus afirma, que tu és Pedro, e sobre essa pedra, que é a declaração de fé que ele fez, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Meus irmãos, aqui tem a palavra-chave para nós, quando nós nos referimos com respeito ao cristianismo. Jesus aqui, ele indaga esses homens, e agora eles, em grupo, declaram: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus ia passar pela morte de cruz, ficar 3 dias morto, no terceiro dia ele se ressuscitaria. Depois de 3 dias ressuscitado, Jesus aparece para esses homens novamente e ajunta eles novamente, que eles tinham espalhado, tinham corrido, tinham fugido, só ficou as mulheres na beira da cruz. Depois, no dia da ressurreição, correu João e Pedro. Mas a Bíblia diz que Jesus aparece para uma mulher, Maria Madalena. Fala: Maria, vai e diga meus irmãos que eu vou encontrar com eles em Galileia. Vai lá e fala com eles, que eu ressuscitei e que eu vou voltar. E quando Jesus aparece, meus irmãos, ele enche o coração daqueles homens com o Espírito de Deus. E aqueles homens cheios do Espírito Santo foram capazes, Pedro e João, no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, eu estou encerrando meu sermão nesse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Se o grupo de louvor quiser vir, já pode vir. No capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos ali Pedro e João sendo inquiridos de quem era Jesus. Aí ele vai dizer o seguinte, meus irmãos: tomai conhecimento, capítulo 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos, todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem foi curado perante vós. E ele afirma dizendo: esse Jesus é a pedra rejeitada por vós construtores, o qual se tornou a pedra angular. E ele afirma: e não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Para Pedro, para João, apóstolos do Senhor Jesus Cristo, depois que Jesus morre e ressuscita, cheios do Espírito Santo, Jesus continuou sendo para eles o fundamento, a fé verdadeira na linha dos ensinamentos de Jesus. Nunca foi tão urgente, meus irmãos, olhar para as nossas bases doutrinárias, ou seja, para os nossos fundamentos bíblicos, como no nosso tempo. Jesus, ele exigiu dos discípulos esse ensinamento. No momento que ele estava ensinando, ele falou assim: não conta nada para ninguém não. Mas no momento ideal, quando os discípulos ficaram sem Jesus, que Jesus derramou o Espírito sobre todos aqueles que acreditavam, eles disseram sim. E eles puderam dizer: o nosso fundamento, a pedra fundamental é Jesus, é aquele que nós cremos,
é aquele a quem nós veneramos, é aquele que nós servimos. Ele morreu, mas ressuscitou e voltou para a terra estar conosco, e é em nome desse Jesus é que nós estamos pregando o Evangelho no dia de hoje. Meus irmãos, esse fundamento para o cristianismo, que é a palavra de Jesus, precisa estar no nosso coração, nesses momentos de dificuldade, no momento de pandemia, no momento de sofrimento, no momento onde a igreja tem sido massacrada em muitos lugares do mundo. Há muitos lugares que a igreja está sendo perseguida, irmãos nossos estão morrendo, pastores estão sendo presos, missionários estão sendo executados. Por quê? Por causa dessa mensagem falada. Jesus falou: se perseguiram a mim, vocês também serão perseguidos. A igreja de Jesus não pode esperar outra coisa aqui na face da terra, não sei, luta, tribulação, mas com a certeza de que Jesus vive, nós podemos estar como Pedro e João, certo de que nós haveremos de vencer. Que a graça de Deus nos auxilie